Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Sociologia das Organizações e hoje vamos abordar um dos aspectos da dinâmica organizacional que mais tem sido estudados tanto por administradores quanto por sociólogos, que é a relação das organizações com o seu ambiente externo, ou seja, com o conjunto de organizações que permeiam uma determinada empresa, um determinado negócio, e destacando os seus efeitos e as pressões no desenvolvimento das atividades e na gestão. Bem, nessa aula é fundamental que vocês já tenham aprendido e interiorizado a noção de que as organizações elas não são entes autônomos e únicos presentes na sociedade. Como nós temos abordado durante o curso, as organizações são formadas por grupos de pessoas que estão inseridos em uma sociedade e que, por sua vez, essa sociedade é formada por diferentes grupos, formando então uma inter-relação muito complexa. Dessa forma, hoje nós iremos nos aprofundar nessa relação das organizações com o ambiente externo a partir do conceito de ecologia de organizações, com destaque para os ecossistemas organizacionais, a pressão na formação das estruturas das organizações por meio desses ecossistemas, também os meios com que a organização pode mudar o próprio ecossistema e essa mudança de ecossistema como ocasionada por outros fenômenos sociais. Na aula de hoje nós vamos entrar nesses aspectos. E é isso, vamos lá. Como já afirmamos, as organizações se relacionam com o ambiente externo em que estão inseridas e esse ambiente é formado por outras organizações. Assim, podemos compreender essa relação a partir do conceito de ecologia de organizações. Bem, a ecologia, de modo geral, é uma ciência que tem por objeto o estudo dos relacionamentos dos seres vivos entre si e o meio ambiente no qual eles habitam. Por sua vez, a ecologia das organizações é uma corrente da sociologia e uma prática da administração que tem por objeto de estudo e de gerenciamento o ambiente dos negócios e as prescrições para o planejamento organizacional. Como vocês devem se lembrar das aulas de biologia, a ecologia estabelece que um conjunto de seres vivos inseridos em um dado ambiente, marcado por certas fronteiras geográficas, físicas ou químicas, é chamado de ecossistema. Assim, quando esse conceito é transferido para a sociologia das organizações, é possível entender que um conjunto de organizações que são demarcadas por características de alguma forma próximas, constituem um ecossistema de organizações. Por exemplo, um grupo de empresas que atuam no segmento de construção civil em Minas Gerais formam um ecossistema constituído por empresas concorrentes, fornecedores, prestadoras de serviço, mão de obras, clientes, imobiliárias, entre outras organizações e indivíduos, todos permeados por agências do Estado ou outros aspectos culturais da sociedade. A ecologia nos diz que em um dado ecossistema equilibrado, o número de organizações se mantém relativamente estável. Contudo, basta que algumas relações sejam modificadas para que todo esse equilíbrio seja alterado. Da mesma forma, esse comportamento acontece nos ecossistemas de organizações, de modo que cabe ao administrador conhecer os mecanismos que governam o equilíbrio das interações, com o fim de descobrir oportunidades e prever condições desfavoráveis para o ramo ou para o setor que a sua empresa se insere. Esse tipo de prática de gestão ele é fundamental para uma tomada de decisão melhor fundamentada. Assim, a ecologia das organizações ela é um tipo de conhecimento sociológico de grande importância para os administradores, ou seja, para que vocês, enquanto administradores ou futuros administradores, possam compreender de forma mais analítica o conjunto de organizações e as suas instituições que permeiam as empresas nas quais vocês trabalham ou são proprietários ou venham a trabalhar.
E um meio interessante para se entender o funcionamento de um ecossistema de organizações é a partir da noção de redes ou de cadeias que são formadas entre as organizações e os indivíduos que formam o ecossistema, de modo que é possível observar os efeitos que as mudanças de origem externa promovem nesses espaços. Bem, vamos trabalhar isso a partir de um exemplo, que por mais simples que seja, ele mostra como um ecossistema organizacional funciona e é possível captar isso de uma forma mais analítica. Vejam a figura. Ela representa no centro uma padaria, que é um comércio, uma organização comum na realidade de qualquer um de vocês aí. Essa padaria em questão, ela está inserida em um ecossistema que é formado por outros concorrentes. No caso, vamos pensar numa padaria numa pequena cidade. Ela tem os seus concorrentes, que seriam outras padarias, supermercados, outros tipos de organizações que vendem produtos que vendam nessa padaria. Primeiro, vamos pegar do ponto de vista dos fornecedores que constituem esse ecossistema, tomando como ponto central a padaria. Primeiro, temos que destacar os fornecedores diretos dessa padaria, que seriam aqueles que fornecem matéria-prima, tais como farinha, ovos, etc. E fornecedores de outros produtos processados que vendam nesse local, como o leite pasteurizado, iogurtes, enfim. Esses fornecedores, por sua vez, eles estão em cadeia com outros fornecedores que seriam fornecedores secundários dessa padaria. Nesse sentido, estão as organizações rurais que provêm a matéria-prima, as organizações que trabalham com derivados do petróleo, enfim, outros fornecedores. Agora, pegando no ponto de vista dos clientes, essa padaria e os seus concorrentes nesse ecossistema, eles têm como clientes tanto pessoas que vão ao próprio local, à própria padaria, para consumir, para comprar os produtos, ou, por exemplo, uma prefeitura que compra esses produtos a partir de um contrato de licitação e os distribui para hospitais, escolas, outros serviços públicos e empresas que também compram dessa padaria em questão. Essa é a relação em cadeia, em rede, que nós destacamos que é importante para se entender como funciona um ecossistema organizacional. Só que eu gostaria que vocês prestassem atenção na forma que outros elementos também exercem influência nesse ecossistema, tais como o Estado e as suas características, ou seja, as leis governamentais, o sistema de governo, a forma com que a política é desenvolvida, o sistema econômico, ou seja, aspectos econômicos, tais como inflação, taxa de juros, tudo isso influencia, ainda que não com uma intensidade tão grande, nas organizações, independente do seu aspecto. E aspectos da sociedade, tais como as normas, os valores, enfim, tudo isso traz um impacto nesse ecossistema e logo abaixo a própria mão de obra, as pessoas envolvidas que vão constituir essas organizações também influenciam diretamente nessa dinâmica. Observem também que é uma dinâmica cíclica, ou seja, cada um dos elementos desse ecossistema, eles atuam de modo a formar um equilíbrio, ainda que relativo, e esse equilíbrio ele pode ser transformado à medida que alguma alteração surja ao decorrer do tempo, enfim. E bom, agora que nós entendemos esquematicamente como um ecossistema de organizações é estruturado e as relações entre os atores que o constituem, a partir desse exemplo que trouxemos aqui, é importante destacar que esse ecossistema ele poderá influenciar na estrutura das organizações. Voltando ao conteúdo do nosso curso, nós já discutimos que as estruturas das organizações referem-se aos modos como os grupos formais são construídos e organizados no interior dessas coletividades. Por sua vez, esses grupos eles são influenciados por características internas e externas, tais como as metas coletivas que se desejam alcançar, a própria cultura organizacional e, de modo geral, o próprio ecossistema, que é o que nós estamos mostrando na nossa aula de hoje. Ou seja, diante disso,
É importante que os administradores compreendam a dinâmica do ecossistema para estruturar as organizações em que eles trabalham, são proprietários, já que, a depender dos fatores externos à organização, e aí como fatores pode-se destacar a pressão dos clientes, a forma com que os fornecedores se estruturam, a configuração do Estado, aspectos culturais, tudo isso pode gerar impactos na estrutura de uma organização e isso vai ser determinante, isso vai ser muito importante para a sobrevivência dos negócios. Por exemplo, uma empresa que desenvolve soluções em TI ou em tecnologias da informação que está localizada em Belo Horizonte, que é um grande centro, uma capital, ela provavelmente faz parte de um ecossistema organizacional onde existe grande concorrência e isso exigirá da empresa construir uma estrutura baseada na flexibilidade, no investimento em capital humano de alta especialização, enfim, outros aspectos relacionados a essa característica. Por outro lado, se essa mesma empresa se localizasse em uma pequena cidade, provavelmente a concorrência e o nível de especialização que esse ecossistema exigiria, ele seria diferente e, portanto, a estrutura organizacional poderia ser outra. Enfim, diferentes pesquisadores têm desenvolvido trabalhos sobre estrutura organizacional e as suas relações com o ambiente externo, ou seja, o ecossistema. E, bom, nós não vamos entrar em nenhum modelo específico, mas aí como uma sugestão para vocês, eu indico um modelo de estrutura organizacional desenvolvido pelo sociólogo e administrador canadense, o Henry Mintzberg, no qual ele pensa em 5 estruturas organizacionais básicas que são classificadas a partir de 3 categorias, que seriam categorias que influenciariam nessa escolha da estrutura ou na formação da estrutura. Seriam os fatores ambientais, ou seja, o ecossistema, as partes-chave, que são as partes mais importantes da organização, e os tipos de coordenação, os tipos de governança, o modo como que as normas e as atividades são ditadas dentro dessa organização. Essas 5 estruturas do Mintzberg, elas seriam a estrutura simples, a burocracia mecanizada, a burocracia profissional, a burocracia divisionalizada e a adocracia. Enfim, para maiores informações, sugiro essa referência que está na tela para vocês. É um texto muito importante para o pensamento do administrador, sobretudo aqueles que estão interessados em estratégias de organizações. E adiante, em meio a essa discussão, é importante destacar que os ecossistemas, eles são sistemas complexos, ou seja, são constituídos por diferentes variáveis, diferentes fatores, aspectos que nós já abordamos na aula de hoje. Isso quer dizer o seguinte, que a influência, a pressão que o ecossistema exerce e que influencia na estrutura da organização, ela não é uma pressão determinística, Essa influência, ela não quer dizer que, a partir de uma perspectiva lógica e linear, que a mudança, o comportamento nas organizações vai ser o mesmo, das organizações inseridas ali naquele ecossistema. A partir do momento que a gente entende que essa relação não é determinística, é possível a gente pensar em mudança organizacional, ou seja, um comportamento das organizações, ele pode divergir da pressão que o ecossistema exerce e essa divergência pode ocasionar em mudança no próprio ecossistema. Quando a gente fala em mudança organizacional, que é um fenômeno muito estudado por administradores, principalmente, essa mudança ocorre além dessa característica do caráter não determinístico do ecossistema, a relação com o ecossistema, as organizações, elas se relacionam com as pessoas que constituem as organizações, melhor dizendo, elas se relacionam com pessoas de outros ecossistemas, ou seja, de outros níveis da sociedade, como nós já discutimos também no nosso curso, e as pessoas também possuem um pensamento reflexivo. Os atores das organizações, eles atuam de forma reflexiva, a partir das pressões que são exercidas neles. Então, nesse caso,
é muito importante reconhecer a capacidade de agência. O que isso quer dizer? A capacidade que as pessoas têm de fazer uma leitura do ambiente em que elas estão inseridas, e aí pessoas, principalmente os administradores, e a partir dessa leitura, elas podem mudar a organização em que elas estão e, a partir disso, mudar o próprio ecossistema. E essa relação da mudança de ecossistemas, ela também pode ocorrer a partir de fenômenos sociais, ou seja, fenômenos que existem na sociedade que são externos ao próprio ecossistema. Seriam eventos que aconteceriam e que, por sua vez, isso impactaria na forma com que o ecossistema é estruturado e, por sua vez, na influência desse ecossistema nas organizações que fazem parte dele. Por exemplo, mudanças de fenômenos sociais que impactam nessa mudança de ecossistemas, as migrações, que seriam grandes movimentações de pessoas de um espaço geográfico para o outro, né? Tanto no caso de um grande conjunto de pessoas pode sair de uma região, quanto ir para outra região, no caso do Brasil, ou mais especificamente no caso de Minas Gerais, da região do Alto Paranaíba, houve uma migração de colonos japoneses no início da década de 1970 e isso influenciou diretamente na construção, na constituição de toda a cadeia do agronegócio da região do Alto Paranaíba atualmente. A mobilidade social, ou seja, a capacidade das pessoas de ascenderem ou de decrescerem no seu status social a partir de componentes econômicos, né? As pessoas que podem mudar a sua faixa econômica e assim ascender socialmente, né? Isso também influencia nos perfis de consumo, no nível técnico, na educação formal, enfim, isso também traz mudanças nos ecossistemas, explosões demográficas que são decorrentes de mudanças econômicas ou sociais, e essas explosões, uma explosão muito comum, muito conhecida, foi na famosa geração dos baby boomers nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, que a população cresceu absurdamente. Isso mudou completamente o modo com que as relações sociais e econômicas nos Estados Unidos se desenvolveram nas décadas de 60, de 70, enfim. E também inovações tecnológicas. Isso é uma característica, um fenômeno que, para a nossa idade, os anos agora contemporâneos, é extremamente fundamental, pois uma tecnologia, uma mudança na matriz tecnológica gera inúmeras transformações nos ecossistemas e na sociedade. Por exemplo, o advento da internet, né, no início da década de 90, e mais à frente a própria mudança nas relações das pessoas por meio de redes sociais, enfim, isso tudo mudou significativamente a sociedade e os ecossistemas. E nesse sentido, cabe ao administrador compreender esses fenômenos, né, e os efeitos deles nos ecossistemas e, como nós já destacamos, a partir dessa compreensão é possível fazer uma leitura mais analítica do cenário, do contexto, das relações, das redes da organização e assim ter uma tomada de decisão melhor fundamentada, mais eficiente, mais eficaz, ou seja, gerando bons resultados para as organizações. E assim, nós encerramos mais uma aula do nosso curso de Sociologia das Organizações. Essa aula já é uma das conclusões do curso, né? Hoje nós mostramos a relação das organizações em seus ecossistemas e essa relação, a partir da aula de hoje, nós pretendíamos mostrar para vocês, num panorama bem amplo, como as organizações, a partir dos seus departamentos, seções e as pessoas que a constituem, que foram tópicos que nós discutimos ao longo do curso, como esses aspectos se relacionam com setores acima, tais como os ecossistemas, que seriam conjuntos dessas organizações, e os aspectos da própria sociedade em si. Esse quadro final seria um dos principais produtos desse curso, né? Provocar em vocês essa noção de que as organizações são constituídas socialmente e elas estão inseridas
em sistemas societais, digamos assim. E isso tem implicações diretas na prática da administração, e nós mostramos como a ciência da sociologia, o pensamento científico sociológico aplicado à administração traz impactos para vocês enquanto futuros gestores. Muito obrigado a todos e a gente se vê logo.